Recentemente eu entrevistei o Marco Aurélio Barbosa, o Marcos Tissu, meu parceiro. O negão é uma resenha demais. Conheci ele. E hoje ele é um ex-atleta profissional, né? Jogou Cruzeiro, São Paulo, Santos, aí tem uma baita história. E hoje ele atua como empresário. E aí, uma das coisas que ele compartilhou comigo aqui, que é até um dos vídeos mais visualizados lá do Instagram, é que ele fala que estão matando a base porque não deixa o menino driblar, não pode driblar. E aí você é pai de um driblador, o menino é um fenômeno no drible, no 1 contra 1 que a gente fala, né? No mano a mano. Já aconteceu, ou você já presenciou alguma situação de algum treinador querer impor limites no Flora ou os treinadores deixam ele bem à vontade, vai lá e faz o seu melhor? Sim, não, já aconteceu. E estaria mentindo aqui se falasse que nunca aconteceu. Já aconteceu sim, mas também já aconteceu por outro lado, de treinadores que incentivam, né? Incentivam ele a ir para cima, a driblar e tudo mais. Mas assim, com relação a esse assunto, é o que eu sempre digo, né? Não é porque o menino dribla ou porque não dribla que ele não faz parte, não é especial para a equipe, né? Cada um com a sua função. Mas não driblou, não é talentoso. Não. Às vezes um menino dribla e não chega em lugar nenhum. Outro, com apenas um lançamento, coloca o amiguinho na cara do gol. Qual que é o mais talentoso para você? Para mim, é aquele que resolveu o problema, né? Ele resolveu o problema. O talento dele não quer dizer que fica refém apenas do drible. Às vezes, a gente até tem, né, eu olho assim, por exemplo, eu acho, por exemplo, o Robinho, né, o Robinho aí, que era driblador, pedaleiro lá, ele era mais driblador do que o próprio Zidane. Mas quem seria mais efetivo, mais objetivo, né? O Zidane. E o Zidane seria para mim. Mas algum deles deixaria de ser talentoso? Não. Cada um com o seu talento. Então, assim, às vezes não é um menino que é um toque só. De repente, o Flora não consegue dar esse toque só que ele tem, que o menino tem. Então, o menino é muito mais talentoso que o Flora porque consegue fazer algo que o Flora não consegue. Sim. Então, toque. Ou talvez o menino não consiga fazer uma outra jogada e nem por isso ele deixou de ser talentoso. Todos são talentosos ali no seu estilo de jogo, do seu futebol. Então, eu vejo muito, às vezes, os pais empurrando que o filho vá para cima, que o filho... Mas, às vezes, não é nem a característica do menino e não se respeitam, né, a característica do menino, e acaba atrapalhando o jogo do próprio filho, né, que tem um outro estilo de talento, né, um outro estilo de futebol. Ele pode ajudar muito mais a equipe fazendo uma outra função, não do que só aquela de querer catar a bola e sair driblando, né? E até porque tem alguns que saem driblando com cabeça baixa, não enxergam o amiguinho do lado e acaba vem te ajudando, atrapalhando até a equipe. E todo driblador precisa do carregador de piano lá atrás, amigão, para ajudar. Por isso que o futebol é um esporte coletivo, né? Um depende do outro, né? E eu acho que dentro desse contexto do futsal e do futebol como um todo, o papel fundamental do futebol, e aí eu carrego para a minha vida isso, que eu também, como ex-atleta de futebol profissional, que vivi bastante coisa aí correndo atrás dessa bola, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a tomar decisão rápida, que principalmente no futsal, que você tem que tomar uma decisão muito rápida em fração de segundos, e você aprende, acho que o principal, um dos principais, né? É o trabalhar sob pressão. E, o mais importante, o futebol ele ensina muito a questão do respeito, né? Tem muita gente que acha que o futebol é só um esporte, uma brincadeira. Mas não, o futebol ele ensina o respeito. Eu acho que, como pai, você tem propriedade para falar isso. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Não só o futebol, como o esporte em si, né? Ele é muito bom. Até um conselho, né? Vocês que têm filho e não estão inserido em nenhum esporte, que corra atrás o mais rápido possível, na medida do possível, né? Porque o esporte ele é educativo, o esporte é o que você falou, as crianças aprendem a respeitar o companheiro, a trabalhar em equipe, e fica para a vida. Independente se vai ser jogador, se vai ser um jogador de basquete, um nadador, né? Mas ele fica com uma lição para a vida. O esporte tem esse poder, né? E o futebol, como você falou, no coletivo ali, na convivência com outros coleguinhas, ele acaba, tendo um aprendizado muito forte para a vida. Legal. Cara,
aproveitando aqui que a gente está ainda nesse contexto do futsal, a gente recebeu algumas perguntas, né? Que eu vazei que você ia estar aqui. Então a gente recebeu algumas perguntas aqui. Veio uma pergunta aqui, ó, do Antônio Oliveira, tá? Assim, ó. Vejo o Flora postando só lances no futebol de campo, mas nada sobre jogos do futsal do Corinthians. Ele não joga mais futsal pelo clube? Então, Thiago, o Flora ele tá um ano sem jogar pelo Corinthians futsal, né? A gente teve uma conversa lá com o pessoal, né, da diretoria, né, sobre algumas coisas que a gente conversou que poderia ajudar até a potencializar o futebol do Flora, a ajudar, né, na sua evolução. Mas, assim, chegamos a uma situação que nós, como família, e até vendo tudo que seria bacana para o Flora ou não, que seria melhor ele não estar esse ano no futsal pelo Corinthians, né? Então a gente... até é delicado tocar muito no assunto, mas a gente preferiu deixar ele de fora do futsal esse ano.